É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de criminologia para PC São Paulo. É isso aí, galera, tá chegando. Sejam muito bem-vindos. Essa aqui vai ser a nossa primeira aula, nosso primeiro aulão no dia de hoje, falando sobre criminologia. Separei alguns assuntos para vocês aqui, muito recorrente, que cai bastante na PC São Paulo, principalmente nível médio, tá? Então nós vamos percorrer por essa aula. Peço que você já deixe aí de lado papel e caneta na mão, tá? Enquanto eu estou falando, eu vou pedir para você, pessoal, por gentileza, colocar de onde você está falando. Se você está dentro do estado de São Paulo, qual cidade que você é, e se você está fora do estado de São Paulo, tá bom? De qual estado você está assistindo essa aula, tá bom? Vou pedir para você deixar aí nos comentários para que a gente possa ver, para que a gente possa conhecer vocês, tá bom? Hoje, então, startando esses dois aulões com criminologia e amanhã vai ser a aula que é o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, de 90% dos concurseiros, então você não pode perder. Hoje é só aquecimento com criminologia. Trouxe ali para você ali uns assuntos bem seletos ali que mais caem, tá bom? Na PC São Paulo, principalmente de nível médio, conforme eu falei, mas amanhã vai ser o grande finale, a cereja do bolo, podemos dizer assim, com raciocínio lógico matemático. É isso aí. Nós vamos falar sobre raciocínio lógico matemático. Vou passar teoria para vocês e logo em seguida já vou resolver questões, tá? A aula de hoje de criminologia, tá bom? Vai ser mais a parte teórica, eu vou passar tudo, basicamente tudo que você precisa saber, tá? Sobre alguns assuntos. A matéria de criminologia é um pouco extensa, obviamente, para que eu possa ministrar em uma aula. Então hoje eu vou passar um pouco de teoria e depois eu vou marcar uma outra aula para vocês para a gente vir resolvendo questões, tá? Mas olha, o que eu vou passar aqui hoje, só o que eu vou passar, você já mata muitas questões no dia da sua prova. Pode ficar tranquilo, tá? Separei alguns assuntos, alguns temas, tá bom? Só com o que eu vou te passar aqui agora, você já consegue então fazer e matar diversas questões no dia da sua prova de criminologia. Beleza, pessoal? Então você já colocou aí para que a gente possa conhecer você, de onde você está falando, né? O estado, se você é fora do estado de São Paulo, ou a cidade, de qual cidade você está falando, você quer de dentro do estado de São Paulo, tá bom? Muito obrigado, mas vai editando aí, tá? Conforme você vai chegando, vai editando aí. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, né? Essa aula, mas vai editando aí. Pessoal, também uma forma que você tem rapidamente aqui de ajudar a gente é deixando o seu like, tá? Então, por gentileza, deixa o seu like, tá bom? E também deixa os seus comentários, você que curtiu essa aula também. Você que não curtiu, nós somos bem democráticos, né? Você pode deixar o seu comentário aí, isso é de grande valia pra gente, tá bom? Então deixa seu like, tá bom? Deixa seu like e também se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu comentário, tá? Se inscreve aí, porque nós temos muita aula aqui gratuita para ajudar você na sua preparação, tá bom? Bom, acho que é isso, né? Dito isso, sem mais delongas, né? Vamos então ao nosso aulão de criminologia. Eu, professor Lucas Fonseca, irei conduzi-los nesse caminho. Eu preparei uma aula para crianças, conforme eu sempre digo, né? As nossas aulas são para crianças de 5 anos de idade. Como assim para crianças de 5 anos de idade, professor? Eu digo isso porque nós procuramos fazer uma aula sempre muito didática, tá? Para que você possa aprender e compreender criminologia da melhor maneira. Hoje, criminologia e amanhã, raciocínio lógico matemático, tá? Você vai aprender, tá bom? Você vai aprender, você vai conseguir, então pode ficar bem tranquilo, tá bom? Respira. 1, 2, 3, vai dar tudo certo, porque a aula que eu preparei para vocês aqui é para criança de 5 anos de idade, então você vai conseguir compreender, tá bom? Bom, pessoal, dito isso, eu vou fazer minha transição de slide aqui, nós vamos começar e pau no gato. 1, 2, 3 e bora lá! Então, já deixo aqui na tela, né? Criminologia, essa matéria, ó, só love, ó. Só love, coração para criminologia. Eita, essa matéria que muita gente gosta, né? Cara, é uma delícia criminologia. É uma delícia você aprender, você estudar. Comigo, o professor Lucas Fonseca, tá bom? Caso você queira seguir a gente, né, você tem aqui o nosso Instagram do Gerando,
ó, gerando ponto aprovados, tá? Você encontra a gente lá no gerando ponto aprovados, esse é o nosso Instagram, belezinha? Bora lá então, dar início aqui com o primeiro tópico, né, dessa aula de hoje. Vamos embora lá. Ó, o que você precisa entender então, pessoal? Papel e caneta na mão aí, tá? Ó, caneta na mão, tá? Caneta na mão. Tem um bloquinho aqui de papel, tem caderninho perto de mim aqui, papel e caneta na mão. Sempre assim, tá bom? Se você começar a aula, podemos dizer assim, é um stream, né? Stream que a gente fala. Então você pode pausar, depois você pode voltar onde você pausou, mas anote, pessoal, anote, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender e compreender é que a criminologia, tá? Ela é o quê? Ela é uma ciência, tá? A criminologia, ela é uma ciência. Criminologia é ciência. Já caíram questões, tá? VUNESP, dizendo que a criminologia não é uma ciência. Está errado. A criminologia, sim. Ó, sim. Ela é uma ciência, né? E ciência do quê? Ela é uma ciência do crime. Ó o nome, ó. Crime, ó. Criminologia. Criminologia, tá? Então ela é uma ciência do crime. Então, a criminologia, ela não está aqui para fazer nascer novas leis, por exemplo, aplicar o direito penal, aplicar o processo penal, não. A criminologia não tem nada a ver com normas jurídicas, com leis jurídicas. A criminologia é uma ciência que ela vai estudar o porquê do fenômeno do crime, por exemplo. Por que determinados tipos de crime acontecem em determinadas regiões ou em determinados bairros? Por que existem tantos estupros em determinado bairro? Por que existem tantos roubos, por exemplo, em determinada cidade? Então a criminologia é uma ciência do crime. Ela não está aqui para aplicar. Quem faz isso é o direito penal, é o processo penal. A criminologia, ela é um estudo, pessoal, que você gravar, que a bendita da criminologia, ela é nada mais nada menos que um estudo, né, dessa parte desse crime, né? Vai ficar muito mais fácil na hora de você fazer essa dedução do que é criminologia e o que é o direito penal. Mas eu vou te falar nessa aula também, trouxe uns peguinhos aqui porque isso cai em prova, tá? Mas primeira coisa, a criminologia sim, ela é uma ciência, tá? E a criminologia, pessoal, é o quê? É o estudo do crime e do criminoso, tá bom? Mais uma vez a palavra estudo aparecendo aqui, ó. Ela é o estudo do crime e do criminoso. Você está vendo eu falar que a criminologia ela vem aplicar leis? Não, exatamente, porque eu não falei mesmo. Se você tivesse falado que eu falei, você está maluco. Eu não falei nada disso. Conforme eu falei, a criminologia não vem para aplicar nenhum tipo de lei, não tem nada a ver isso, tá? Mas a criminologia é o estudo do crime e do criminoso, tá bom? Trouxe aqui para você também, ó. A criminologia é uma ciência independente, ela anda por si só, tá? A criminologia, ela anda, ela segue por si só, tá bom? Mas ela se vale do conhecimento de outras ciências. Olha que interessante, voltando aqui para mim. Então, o que você precisa anotar aí? Que a criminologia, ela é, de certa forma, pessoal, independente, ela caminha sozinha, porque ela é uma ciência. Só que essa ciência chamada criminologia, ela pode se depender, ou seja, ela pode buscar, podemos dizer assim, acho que fica mais correta a palavra, ela pode buscar informações em outras ciências, em outras matérias, a gente chama de interdisciplinar, porque a criminologia ela une diversas matérias para chegar em um fato ou em um caso concreto, como por exemplo, ela pode pegar a medicina legal para estudar, sei lá, cabeça, mente de um criminoso, ela pode pegar a psicologia, então ela pode pegar a sociologia, tá? Ou seja, diversas matérias que a criminologia pode se valer para chegar em um caso concreto. Mas fato é que a criminologia, sim, ela é uma ciência independente, ela caminha por si só, tá bom? Então na tela para você aí foi o que a gente falou agora, ela é uma ciência independente. Anota isso aí também, belezinha? Show de bola? Anotou? Tranquilo? Bora prosseguir aqui. Facinho até aqui, hein? Bonitinho. Então, a criminologia é uma ciência, né, que vem fazer o estudo do crime e do criminoso. E a criminologia, ela é independente, ela anda por si só. Bom, resumir tudo que eu falei aqui. Bora! Ó, então aqui a gente já entra nos objetos, pessoal. Pelo amor de Deus, se você errar os objetos no dia da sua prova, eu vou dar um tapa bem dado no meio da sua cara, que é isso que você merece.
Porque você falar, ó, os objetos de estudo, né, da criminologia, os objetos de estudo da criminologia são muito simples. São apenas 4 objetos. Eu falei 3? Não. 5? Não. Eu falei 4. Tá? Já deixei aqui as letrinhas para você. C, V e C. Ou você pode colocar 3CV. 3CV. Professor, 3 comando vermelho? Nossa, pode ser. Se você quiser gravar assim, se você for gravar no dia da sua prova, para mim pouco importa como que você vai gravar. Você precisa gravar, tá bom? Então, os objetos da criminologia, fala para mim aí, vai falando aí. CCVC. Ó, eu já deixei até aqui, ó, desenhinhos animados para ajudar você. Professor, como você é bonzinho, como você é didático, é isso mesmo, estou aqui para ajudar você, cabeção. Então, já coloquei até desenhinhos aí para que você possa matar essa charada aqui, tá? 4 desenhos, então são 4 objetos. Começando pelo crime, o primeiro C, crime. Depois a gente vai falar sobre o criminoso, criminoso. Depois vamos falar sobre a vítima. Olha, outro objeto, terceiro objeto, vítima. E, por fim, mas não menos importante, nós temos aqui o controle social. Ó, controle social, tá? Então nós temos o estudo, né, como objetos da criminologia. O crime criminoso, a vítima e o controle social, tá? Olha que bacana. Sempre vai começar com a criminologia. Ela vem fazer o estudo do crime, por exemplo, que o nome é criminologia. Sempre, então, quando a gente fala de objetos, você pega essa linha de raciocínio, esse storytelling que eu vou te mostrar aqui, para que você possa dominar. Ó, quando a gente está falando de criminologia, o primeiro objeto é o crime. De criminologia, então o primeiro objeto é o crime, tá? Quem comete o crime, pessoal? Quem comete o crime? É a pessoa criminosa, segundo objeto. O terceiro objeto é contra quem o criminoso vai cometer um crime? Contra a vítima. Contra a vítima, certo? E a vítima, depois que é cometido um crime contra ela, ela vai fazer o quê? Ela faz um boletim de ocorrência, ela diz que ela é 190, ela está chamando quem? Ou seja, ela está acionando as forças policiais, certo? E essas forças policiais, elas fazem o quê? Elas fazem o controle social, controle da sociedade. Então, o último objeto, controle social. Então, o crime ele é cometido por um criminoso que comete contra a vítima e a vítima faz o quê? Ela vai até a delegacia ou chama a polícia, né? Esses órgãos de segurança que compõem o controle social. Crime criminoso, vítima e controle social, os quatro objetos da criminologia. Não tem como você errar isso aqui. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Crime, criminoso, vítima e controle social. Professor, eu já vi isso diversas vezes. Pessoal, aquilo que é fácil você gravar, é fácil você esquecer, tá? Tudo que é fácil você gravar, também é fácil de você esquecer. Então, pelo amor de Deus, assim, intensifica, massifica e consolida esses objetos da criminologia, porque vai cair no dia da sua prova. Nível médio PC São Paulo cai sempre, tá? Então escreve aí para mim. Objetos da criminologia. Só escreve aí. Crime criminoso, vítima e controle social. Digita aí para você massificar, né, intensificar e consolidar esse entendimento. Digita aí. Crime criminoso, vítima e controle social. Crime criminoso, vítima e controle social. Professor, eu já vi isso aí trocentas vezes. Não interessa, deixa esse orgulho de lado. Você ainda não passou no concurso. Então, você vai ver mais trocentas vezes até você passar. Até você passar, você vai ver mais 500, 800, 1.500, 10.000 vezes, porque você ainda não passou. Eu preciso que você massifique esse entendimento, tá bom? Então digita aí, crime criminoso, vítima e controle social. Beleza? Na tela para você, quando você digita, vamos dar aqui continuidade. Digita aí, crime criminoso, vítima e controle social. Coloca nos comentários aí, belezinha? Vamos dar andamento aqui. Pessoal, vamos falar agora sobre a finalidade. Professor, qual que é então a finalidade dessa criminologia, desse estudo do crime? Primeiro, né, a gente tem algumas finalidades. A primeira aqui que eu coloquei para você é explicar o crime. Explicar o crime. Então tá aqui o rapazinho e a mocinha trocando uma ideia, um tentando explicar para o outro, tá? Olha como eu sou lúdico, né? Ó,
como eu sou lúdico. Nossa, professor, isso aqui ajuda muito, hein? Então faça isso aí no seu material, faça desenhos, vai ajudar muito você no processo de memorização. Então, uma das primeiras qualidades, não, né? Finalidades que a gente pode se dizer da criminologia, tá? É explicar o crime. Conforme eu falei, por que determinado tipo de crime acontece em determinado local, por que determinados tipos de crime, como estupro, roubo, furto, estelionato, acontece em determinados locais também, tá? Por que determinados tipos de pessoas cometem certos tipos de crime? Sempre os mesmos estilos, né? Tipo de cabelo, cor de pele, tamanho, né? Vamos dizer assim, da pessoa. Porque esses tipos de pessoas sempre cometem os mesmos crimes. Então, a criminologia vem para explicar esses fenômenos criminais, tá bom? Intervir, também coloquei aqui, ó. Intervir na pessoa do infrator, ou seja, destrinchar por que esse bendito camarada comete crime. O que passa na cabeça de um satanás desse que está cometendo crime contra uma pessoa do bem, cara que acabou de trabalhar, estava trabalhando, voltando para casa e sei lá, aconteceu um estelionato contra ele, um furto, um roubo, né? Um sequestro, um homicídio. Por quê que esse bendito mata as pessoas? Então, uma das finalidades da criminologia é intervir na pessoa do infrator, daquele que comete crime, para entender o que está acontecendo, qual que é o fenômeno que acontece para um bendito desse, um satanás kids aí, tá fazendo essas coisas, entendeu? Então, é intervir na pessoa do infrator. E aqui eu coloquei também como terceiro ponto, é dar resposta ao crime, né? Então, dar resposta ao crime. Olha, se está acontecendo determinado tipo de crime nesse lugar, nesse local, precisas então sei lá, de leis mais enérgicas, precisa de mais efetivo policial, de mais iluminação, né? Veja que eu não estou falando nada de incentivar, não, como fala? Estou falando nada do judiciário, os juízes, por exemplo, vir aqui impor lei, né? Isso é lá no direito penal, processo penal, conforme eu falei. Então aqui é só o estudo. Em cima desse estudo, pode-se fazer isso para poder, por exemplo, prevenir um crime. Então veja que é só um estudo. A criminologia é um estudo, pessoal, tá bom? Então esse dar resposta a um crime é assim, bom, se está tendo muito furto nessa rua que está sem iluminação, bora colocar postes de iluminação aqui, caramba. Está tendo furto aqui porque tem muito mato nessa rua, a galera fica escondida dentro do mato e quando passa lá uma senhora, eles vão, furta, rouba, pega a bolsa, pega o celular das pessoas. Então corta o bendito mato. Corta esse mato, deixa o mato bem baixinho para que as pessoas não consigam se esconder ali. Ou seja, eu estudei e vou aplicar alguma coisa. Entendeu? Facinho, né? Então a criminologia é um estudo. A finalidade da criminologia, né, nada mais é que explicar o crime, intervir na pessoa do infrator e dar resposta ao crime. Beleza? Show de bola? Facinho. Mãozinha na chupeta. Bora avançar. Ó. Agora vamos falar sobre os métodos. Nós falamos sobre os objetos, a finalidade. Agora a gente vai caminhando aqui para o nosso estudo. Vamos falar sobre os métodos da criminologia. Eu estou falando de objetos, pessoal? Não mesmo. Agora eu estou falando de métodos, tá? Estou falando de métodos, tá? Então você vai gravar esses três principais métodos aqui. O primeiro é o método indutivo. Então a criminologia ela vai se valer de métodos indutivos, tá bom? Métodos também interdisciplinar, tá? Interdisciplinar, diversas matérias, lembra que eu falei? Diversas matérias. E também ela vai utilizar o seu método empírico. Esse empírico, assim, despenca em prova, tá? Despenca. Voltando para mim aqui. Então, os métodos da criminologia, basicamente, vão sempre permear por indutivo, não é dedutivo, tá? Não é uma dedução. Quem faz dedução é o direito penal, você vai ver comigo nessa aula, tá? A criminologia, ela faz indução, tá? Ela parte de algo concreto, algo que já aconteceu, tá? Quando você fala do método dedutivo, eu vou deduzir que algo aconteceu. Não, a criminologia é do método indutivo. Então, induziu-se a cometer determinado fato por isso. Então, o método indutivo parte do princípio de algo que já aconteceu. Indução, tá? Interdisciplinar, que é o segundo, né? Interdisciplinar, porque conforme eu falei, a criminologia ela pode pegar direito penal,
ela pode se valer assim, do estudo do direito penal, do estudo do processo penal, do estudo da medicina legal, da sociologia, ou seja, ela pode pegar essas matérias, interdisciplinas, assim, puxar para que ela possa, então, aplicar estudos, porque a criminologia nada mais é que estudos, né, conforme eu já falei para você, tá? E também o empirismo, né, o terceiro método é o empirismo, ou seja, o método empírico, né? Então ela vai, algo que, o que é empirismo? É algo que possa ser estudado. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo, desenhando para você. Quando a gente fala de empírico, né, olha que legal, isso aqui é uma semente, uma pequena sementinha, né? Aí daqui um dia, essa semente ela cria um ramozinho. Depois daqui outro dia, outro tempo, ela vai criando um ramo, né? Aumentando aqui. Daqui a pouco nasce o quê? Uma flor, né? E depois de uns dias essa flor pega e morre, tá? Isso aqui é o que? Algo que possa ser estudado. Olha, então plantaram uma semente, depois nasceu um pequeno ramozinho, depois nasceu uma plantinha, depois a plantinha morreu. Ou seja, é algo empírico, algo que possa ser estudado, né? Você pega ali, vamos dizer assim, parte, né? Um fenômeno em diversos fragmentos e você vem fazendo empirismo, ou seja, você vem fazendo os estudos. Então, a criminologia ela vai se valer do mesmo método, empírico, porque ela vem fazendo estudos, ela pega, por exemplo, sei lá, certos tipos de crime, vamos pegar aqui furto, né, em determinada cidade, por exemplo, em determinado horário. Sempre nesse horário, sempre nessa cidade, comete-se furto. Então veja que ela pegou algo que aconteceu, que é o crime chamado furto, e ela destrinchou por cidade, por horário, quem é o tipo de pessoa, ou seja, algo empírico, algo que possa ser estudado, tá? Então esses aqui são os métodos indutivo, interdisciplinar e empírico, tá? Para que você não possa esquecer, tá? Para você não esqueça, coloque aí, digita aí, que os métodos, não precisa escrever métodos não, escreve aí, indutivo, interdisciplinar e empírico. Digita aí, porque é para você massificar. Quando você coloca para fora tudo que você está entendendo, é uma forma de você memorizar também, tá bom? E aí já entra aqui, ó, técnica de estudos e memorização para você. Externalize isso que você está aprendendo agora. Coloca aí, digita aí, ó, indutivo, interdisciplinar e empírico, tá? Esse aqui são os métodos da criminologia, tá bom? Então, quando você digita aí, eu vou passando aqui mais dois rapidamente aqui, que pode cair na sua prova também. Porque a criminologia, ela também pode se valer, até coloquei aqui ó, de verdinho para você, ó, sobre o método também biológico e sociológico, tá? Então a criminologia também ela pode se valer de métodos biológicos e sociológicos, né? Quando eu falo biológico, pessoal, é a própria biologia, por exemplo, né, um dos exemplos do próprio criminoso. O que acontece na cabeça do indivíduo para cometer crime? O que está dentro dele, né? Você vê comigo em outras aulas aí que o pai da criminologia, né, considerado aí o pai da criminologia, o Lombroso, né, podemos dizer assim, ele era a favor de abrir o camarada e ver o que acontece. Abre a cabeça desse indivíduo aí, tem alguma coisa de errado, algo de ruim nele aí, né? Sei lá, uma doença que leva o camarada a cometer crime. Abre o corpo dele, vamos ver se é a mesma coisa de um corpo de uma pessoa que não comete crime, né? Então, essa parte mais biológica do ser humano, será que ele já nasceu criminoso? A mente dele já é criminosa. Ele já nasceu com a mentalidade de cometer crime, né? Então, assim, é mais esse método mesmo biológico, né? Da parte biológica do ser humano. E sociológico é o comportamento desse indivíduo dentro de uma sociedade, né? Sei lá, qual que é o comportamento de uma pessoa que comete crime? Ela é muito imperativa? Ela é mais extrovertida? É mais introvertida? Entendeu? Como que é a parte do relacionamento interpessoal desse indivíduo dentro da sociedade, né? Por isso que fala métodos sociológicos também, tá bom? Então, pode pegar desses métodos biológicos e sociológicos. Já aconteceu de cair na prova também, falando que alguns dos métodos da criminologia, né? A criminologia se utiliza, assim, então, de métodos biológicos e sociológicos. Está certo, tá? Está certo. Mas o mais comum de ver é o método indutivo, interdisciplinar e empírico. Isso são métodos, não são objetos, tá bom? Show de bola, melzinho na chupeta, bora continuar. Ó, agora eu quero mostrar para você aqui a diferença, tá? A diferença da criminologia e o direito penal. Porque na prova, o examinador ele sempre vai escrever um textão e vai dizer que esse texto ele está dissertando sobre o direito penal. E não, ele só dissertou sobre a criminologia. E vice-versa. Então, ele vai fazer um textão e falar que isso aqui é o direito penal. E não, é a criminologia.
Vai fazer outro texto e falar que isso aqui é criminologia. E não, ele fala do direito penal. Então ele vai sempre tentar confundir você, né? Tentando falar que o direito penal se confunde com a criminologia se confunde com o direito penal. E fique tranquilo, principalmente na parte de tanto da criminologia quanto direito penal, quanto ciência, né? Vou mostrar para você aqui os peguinhas que pode vir na sua prova, tá? Bom, vamos começar então com a criminologia. Depois a gente passa pelo direito penal e eu fecho aqui um resumão para você pegar a diferença de um para o outro, tá? Então, começando sobre a criminologia, a primeira coisa que você tem que saber, isso aqui já cai em prova, que a criminologia, ela é uma ciência do ser. Ó, ser, uma palavra só. Quantas palavras tem dentro da palavra criminologia? Criminologia, uma palavra. Criminologia, uma palavra. Ciência do ser, uma palavra. Criminologia, uma palavra. Ser, uma palavra. Criminologia, uma palavra. Ser, uma palavra. Professor, por que você está falando isso? Calma que você vai entender daqui a pouco, tá? Mas grava isso. Criminologia, uma palavra. Ser, uma palavra. Então, a criminologia é uma ciência do ser. Ser, tá bom? Quando a gente fala uma ciência do ser, ó, estuda o ser, ó, o ser, tá? Criminologia é uma ciência do ser, né? Então, ela estuda o ser quanto ao seu comportamento criminoso. Lembra que eu falei para você que que a criminologia nada mais é que um estudo, tá? Então, ela vai fazer um estudo, né, sobre o comportamento criminoso daquele indivíduo, tá? E também que a criminologia responde às perguntas como: por que certos crimes ocorrem com maior incidência em determinadas regiões? Foi o que eu já falei com você anteriormente. Qual o perfil desses criminosos que praticam determinadas condutas? Há um perfil de vítima? Para o crime de estupro, existem certos tipos de vítimas específicas? Para o crime de estelionato, que é muito mais cometido contra idosos, há um perfil? Sim, um perfil de idosos, né? Então veja que a criminologia ela vem trazer esse estudo, tá? Por isso que ela é uma ciência do ser. É o ser mesmo, o ser humano, ali podemos dizer assim, tá? Por que ele comete crime? Qual que é o perfil, né, do ser em ser uma vítima de estelionato, de furto, de roubo, de estupro? É o ser. Criminologia, então, ela é uma ciência do ser. Agora, quando a gente fala de direito penal, agora do direito penal, tá? Quando a gente fala de direito penal, você vai ver que vai mudar um pouco. Por quê? O direito penal, pessoal, nada mais ele é um ramo do direito público, que se encarrega de definir na verdade, os crimes e as penas. A criminologia vem para definir crimes e penas, pessoal. A criminologia ela vem para definir crimes e penas, sim ou não? Coloca aí para mim. Porque você precisa ir amarrando, você precisa ir condensando tudo que eu estou falando, tá? A criminologia, não é direito penal, criminologia, tá? Ela se encarrega de aplicar penas e definir crimes? Não, né, pessoal? Não, né? Pelo amor de Deus. Você que falou sim, pausa essa aula e volta. Volta o que eu já falei. Se você falou sim, volta. Volta lá no começo da aula. Criminologia é só um estudo. Ela não aplica nada de crime, né? Ela não aplica nada de leis e vem definir crimes. Quem define isso é o direito penal, tá bom? E aplica a lei ao direito penal. Então, basicamente essa é a diferença. O direito penal, ele é mais rígido. O direito penal, ele é mais incisivo. Enquanto a criminologia é só um estudo, amigão. É só um estudo. Criminologia é só um estudo, tá bom? Então, voltando aqui a tela para você. Ó, então, o direito penal é um ramo do direito público que se encarrega de definir o que é crime e o que é pena. Caramba, tá certo, o direito penal faz isso, né? E tem também caráter normativo. O que é normativo? Vem de normas, né? De leis. Aquilo que está escrito na lei, normas, normativo, né? Então, o direito penal é uma ciência do dever ser. Anteriormente eu falei que a criminologia é uma ciência do ser. Ser. Criminologia, uma palavra. Criminologia, uma palavra. Direito penal, duas palavras. Ó, direito penal, duas palavras. Uma ciência do dever ser, duas palavras. Então, toda vez que vier na sua prova falando que, quando a gente fala da ciência do dever ser, duas palavras, que é relacionada à criminologia, tá errado. Porque criminologia, lembra? É uma palavra só. Então, criminologia é uma ciência do ser. Criminologia é ser, uma palavra. Dever ser, direito penal. Dever ser, direito penal. Duas palavras com duas palavras, ó. Dever ser, duas palavras. E o que tem duas palavras? É o direito penal.
tá? Então, quando a gente fala a ciência do dever ser, ou seja, como aquele indivíduo deve ser na sociedade, né? O direito penal ele vem pregar, ó, você tem que ser assim, assim, assado, porque se você andar fora dessa linha, você vai sim ser taxado como criminoso. Nós vamos aplicar penas sobre você, tá? Então, o direito penal ele vem trazer o dever ser, como que esse camarada, né, ele deve se comportar, deve ser diante de uma sociedade, tá? Então, dever ser lá no direito penal. E se for somente ser, é criminologia que vai estudar esse ser, tá bom? Facinho, né? Show de bola? Maravilha? Melzinho na chupeta, prosseguimos, tá? Então, isso aqui cai na prova, tá? Perdão. Que é basicamente a diferença de um para o outro, criminologia e direito penal. Quando a gente fala de criminologia, uma palavra é uma ciência do ser, uma palavra, tá bom? E também utiliza-se do método indutivo. Lembra lá que você viu comigo lá que a criminologia possui 3 métodos. Um deles é o método indutivo, né? Interdisciplinar, e também o método empírico, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, criminologia é uma ciência do ser que se utiliza do método indutivo. Então, algo que já aconteceu, um crime que já aconteceu, eu vou estudar para que eu possa induzir isso, tá? Criminologia indutivo. Quando eu passo para o outro lado agora aqui, da coluna, estou no direito penal. Direito penal, 2 palavras. Dever ser, é uma ciência do dever ser, 2 palavras também. Então, tá? Dever ser anda sempre com direito penal. Só que o direito penal, ele vai utilizar do método dedutivo. Ele vai deduzir, tá? Método dedutivo. Como que você pode pegar isso aqui? Professor, nossa, mas pode me confundir na prova, dizendo que a criminologia utiliza método dedutivo. E não. Quem utiliza método dedutivo é o direito penal. Professor, como que eu vou gravar? É simples. Olha, tô aqui para salvar você, cara. Tô aqui para libertar você. Presta atenção. Sem estresse, tá? Ó, quando falar sobre método indutivo ou dedutivo, para você saber se é criminologia ou se é o direito penal, é simples, tá? Lembre-se que o direito penal, ele vem sempre para apontar algo. Você é criminoso. Ó meu dedo, ó. Você é criminoso. Você cometeu crime. Você fez isso. Você é aquilo. Você é um homicida. Você é um estelionatário. Ó, sempre apontando o dedo. Tudo que aponta o dedo é dedutivo. Ó, dedutivo. Meu Deus, é simples demais. Olha, eu tô passando um bisuzinho pra você aqui, tá bom? Então, se vier falando que a criminologia utiliza-se de método dedutivo, você vai lembrar, não, mas a criminologia não fica apontando nada para ninguém. A criminologia não fica apontando o dedo falando que você é isso, você é aquilo. Quem aponta o dedo é o direito penal. Então, se é direito penal, é dedutivo. Criminologia, indutivo. Olha o desenho aqui, ó. Oh, nossa, sobre o crime que aconteceu, de tanto eu estudar, eu posso induzir isso, né? E já o direito penal é dedutivo, vem para apontar o dedo na sua cara, tá bom? Facinho, show de bola. Pega esse esqueminha, tira print, tira foto, anota aí no seu caderno. Facinho, né? Show de bola. Melzinho na chupeta. Bora. Ó, agora a gente vai entrar aqui em outro assunto muito bacana, que é prevenção do crime. Isso aqui cai bastante em prova também, tá bom? Por isso que eu trouxe para você. Pessoal, quando nós falamos de prevenção do crime, tá? Nós temos 3 tipos de prevenção. A prevenção primária, secundária e a prevenção terciária. Prevenção primária, que é a primeira, secundária, a segunda, e a prevenção terciária, a terceira, né? Primária, secundária e terciária. Você precisa entender o que é primária, o que é secundária, o que é terciária, porque o examinador ele vai mesclar. Vai falar que a terciária trata de um assunto, que na verdade não, que seria a primária. Vai falar que a secundária trata de um assunto e na verdade não é, porque seria a terciária. Então ele vai brincar com você sobre essas prevenções e as suas definições. Mas, ó, trouxe desenho para você aqui, cara. Lembra que eu falei aulinha de 5 para crianças de 5 anos de idade? Meu Deus do céu, show de bola. Galera, vocês estão gostando da aula? Tá didático? Tá didático. Essa é a minha preocupação, ficar didático. Ó. Depois que eu explicar esse slide aqui, eu vou perguntar de novo para você. Eu vou pedir para você colocar sim ou não, se tá fácil, se vocês estão pegando, tá bom? Se tá didático ou não, tá? Depois que eu falar esse slide aqui. Bora falar então da prevenção do crime. Prevenção primária, pessoal. A prevenção primária, tá? Presta atenção aqui, ó, que eu escrevi, ó.
É o que estão aqui, ó. O Estado fornece condições dignas de educação, de trabalho, moradia, lazer, entretenimento e cultura ao indivíduo. Então, a prevenção primária é tudo aquilo que tem a ver com a base, olha, a base elementar para que um ser humano possa viver. Então, é promover, sei lá, uma igreja para ele ter um estudo religioso, tá? Uma escola, um trabalho, moradia, tudo para que o ser humano possa ter uma dignidade, né? Possa ter um emprego, por exemplo, né? Então veja que a prevenção primária trata diretamente no ponto da vida do ser humano. A gente fala que aqui ela vai trabalhar, tá? Ela vai trabalhar aqui de médio a longo prazo, médio e longo. Isso aqui já caiu em prova, tá? Né? Médio a longo prazo, tá bom? Médio a longo prazo, tá? Por que médio a longo prazo? Porque, pessoal, você ter uma boa educação religiosa, você ter uma boa educação na escola, por exemplo, né? Você ter um bom emprego, isso perdura o resto da sua vida, é algo que fica encalacrado. Então você sempre vai lembrar da professora, né? Lá do padre, do pastor, ou dependendo da religião que você é, tá? Se você morou numa rua que tinha saneamento básico ou não, na sua infância. Então veja que isso perdura pro resto da vida do camarada, por isso que é de médio a longo prazo, tá? Então a prevenção primária é você dar coisas básicas para o ser humano, tá? Para que ele possa ter uma vida digna e não recorrer ao crime, né? Obviamente, a criança que cresce ali na igreja, tendo os ensinamentos religiosos, né? A probabilidade dela ir para o mundo do crime é menor do que aquela que nem nunca conheceu, por exemplo, uma igreja, tá? A probabilidade de um camarada que só tira nota boa, que tem um bom ensino, né, que nasceu num bairro bom, né, de cometer crimes, pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é menor, tá bom? A probabilidade é menor daquele que nasceu sem saneamento básico, daquele que não teve condições de ir para a escola, entendeu? Então, a prevenção primária vem trabalhar esses dados elementares para qualquer ser humano, tá bom? Quando a gente fala de prevenção secundária, descendo um pouco aqui, tá? Prevenção secundária, aqui nós vamos falar de órgãos, né, mais rígidos. Por exemplo, aqui já tem a atuação do próprio Estado, ó, Estado direto, né? Eu sei que lá em cima também o Estado que proporciona, né, as condições dignas de uma igreja, de uma educação, de um trabalho, um saneamento básico, mas aqui quando eu falo de Estado, né, são os órgãos estaduais mesmos, como aqui você vai lembrar mais a parte de leis, tá bom? Mas na parte de leis, do judiciário, né, os juízes, tá bom? A polícia, o exército, tá? Então na prevenção secundária, ela é exercida pelas instâncias oficiais de repressão do Estado, como por exemplo, a polícia militar, a polícia civil, o poder judiciário, ou seja, os juízes, o exército, o Ministério Público, tá? Então veja que na prevenção secundária tem a ver mais com os órgãos do Estado, né? Os órgãos estatais de repressão, né? Os órgãos de repressão do Estado, né? Então a polícia, Ministério Público, os juízes, o exército, tudo aquilo que vem trazer mais o quê? Pode dar essa segurança jurídica para a população, tá? Então, lá na prevenção primária que a gente viu anteriormente, é os dados básicos, né? Um emprego, uma igreja, uma escola. Na prevenção secundária, pessoal, já tem a ver mais com os órgãos, né? Os órgãos do Estado, né? A polícia, o judiciário, né? Os juízes, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, tá bom? Então veja que são órgãos mesmo ali do próprio Estado. O Estado que eu falo é o Estado Brasil, vamos dizer assim, né? E também os estados ali, São Paulo, Rio de Janeiro, obviamente, também isso aí, tá? Mas são órgãos assim mais rígidos, tá bom? Que vêm para fazer cumprir as leis, podemos se dizer assim, tá? E quando a gente fala da prevenção terciária, você vai lembrar sempre do preso, da pessoa presa mesmo, tá? Da pessoa presa, tá? Então a prevenção terciária ela é voltada às populações carcerárias, né? Os famosos apenados. Ou seja, já então incorreram na prática do crime. Então essas pessoas já são criminosas na prevenção terciária. Então, galerinha, presta atenção. Quando a gente fala de prevenção terciária, isso aqui cai muito em prova. Cara, falou de prevenção terciária, já coloca o X na questão certa, falando do preso. Já matamos um ponto aqui. Falou de prevenção terciária, tá falando da vida do preso, tá? Nem troca ideia com a questão, nem conversa, nem dê lugar ali pro Satanás agir na sua cabeça, presta atenção.
Falou de prevenção terciária, tá falando do preso, do bendito do preso, tá bom? Ponto final, coloque isso na questão certa e vai ser feliz, tá? Então essas aqui são as prevenções do crime. Primária, que tem a ver com as escolas, igrejas, sabe, saneamento básico, tudo aquilo que é base elementar para que o ser humano possa viver. E essa base elementar para que ele possa viver vai perdurar no médio e longo prazo, né? Porque vai sempre ficar na cabeça dele. Poxa, eu tive uma escola, eu ia para a igreja, né? Eu ia à igreja, na verdade, né? Eu ia à igreja. Na minha rua tinha um bom saneamento básico, né? Tinha asfalto na rua. Então veja que são são coisas elementares para que um ser humano possa viver. Isso aí é prevenção primária. Prevenção secundária, né, já são os órgãos que vêm fazer cumprir a lei. Lembra? Os juízes, a polícia civil, polícia militar, o exército, podemos dizer assim, o Ministério Público, né, são órgãos mais enérgicos. E prevenção terciária você vai levar somente de uma pessoa, o preso, o bendito do preso, tá bom? Então é isso, pessoal. Prevenção primária, secundária e terciária. É facinho, cai em prova e derruba os candidatos, porque eles vão mesclar, eles vão brincar com isso aqui, tá? Falar que um é de outro, outro é de um, tá? Mas aqui, prevenção primária, secundária e terciária, com um desenho, tudo bonitinho para você aí, ó, tá bom? Tudo bonitinho para que você possa gravar. Show? Bora avançar aqui então. Agora a gente vai falar sobre a parte de vitimização, tá? Mesma coisa, vitimização, nós temos a vitimização também primária, também secundária e vitimização terciária. Aqui não tem nada a ver com prevenção, aqui é vitimização. Olha o nome, vítima. Vitimização, parte de vítima mesmo ali, tá? É os efeitos de um crime na vida da vítima, tá bom, pessoal? Então nós vamos ter aqui, já começando a vitimização primária, tá? Você vai lembrar da vítima em especial. Em especial. Ou seja, a própria pessoa da vítima, né? A pessoa que fora cometido, então, algo contra ela. Ó. Então, vitimização primária é os efeitos naturais do delito, né? Então, é o quê? É a própria pessoa que for ali vítima de um estupro, vítima de um estelionato, vítima de um roubo, de um furto. Então a vitimização primária é os efeitos daquele crime na própria vida da vítima, no próprio ser da vítima, daquele indivíduo, né, que está chorando, que está em prantos ali porque teve ali o seu celular furtado, roubado, enfim, tá? Então a vitimização primária é os efeitos naturais do delito na vítima em especial, na pessoa da vítima, tá? Essa é a vitimização primária. Por que primária? Porque, primeiramente, o crime fora cometido contra essa pessoa, né? Essa pessoa já é vítima de algo que aconteceu. Então, prevenção esquece prevenção. A vitimização primária é aquilo que acontece na vida do indivíduo, ó. Uma menininha aqui, ó, uma menininha chorando. Ó, essa aqui é a lágrima dela, ó, chorando, tá? Algo que aconteceu contra ela. Quando a gente fala agora de vitimização secundária, tá? Secundária é o sofrimento em repartições públicas. Então, vou colocar aqui, ó, delegacia. Ó. Anota isso aí que você vai pegar esse peguinho e pronto. Ó, isso aqui é uma delegacia. Ó, um prédio de uma delegacia. Ó, aqui tá a porta, né? Tem uma janelinha aqui, tá? Outra janelinha aqui, tá? Então isso aqui é uma delegacia. Então na prevenção não, na vitimização, perdão, na vitimização secundária, tá? É o próprio sofrimento que a vítima, que essa mocinha, né? Que essa mocinha é um sofrimento que ela teve que viver mais uma vez lá na delegacia, porque ela teve que relatar aquele crime para um delegado, para um investigador, para um escrivão, ou mesmo lá no Ministério Público, lá no MP, né, ela teve que relatar tudo o que aconteceu com ela. Volta aqui para mim. Então, vamos fazer um raciocínio aqui rapidamente. Vitimização primária, os efeitos na própria vida da vítima. Então, vamos pegar aqui rapidamente para você entender uma senhora que cometeram, então, contra essa idosa, uma senhora, né, um crime de estelionato. Enganaram ela, né, falaram que ela tinha um bilhete premiado de 10 mil, ela acreditou, tal. Senhora, compra esse bilhete de 10 mil aqui, mas por 5 mil eu vendo para você. Você vai ganhar 5 mil a mais. Olha que legal. Nossa, eu vou pagar 5 mil, vou ganhar 10. Olha que bacana, show de bola. A ganância, né, do ser humano, né? Então essa senhora vai e compra esse bilhete, mas é um bilhete falso, né? Então ela foi vítima de estelionato, né? Então essa senhora já teve a vitimização primária, porque ela por si só já é vítima.
Agora essa senhora triste, né, porque perdeu os únicos 10 mil que ela tinha na conta, ela tem que ir até uma delegacia. Lá na delegacia ela chora, porque ela tem que reviver. Ela está revivendo todo aquele crime que aconteceu. Então ela vai lembrar do camarada pegando o dinheirinho dela, oferecendo. Então veja que ela está revivendo, é um remember que ela teve daquele crime. Isso é vitimização secundária, onde as pessoas sofrem mais uma vez aquele crime que fora cometido contra ela, só que dessa vez ela precisa relatar em repartições públicas, em delegacias, né? Lá no Ministério Público também, tá bom? Sei lá, dentro de uma viatura, por exemplo, os policiais interrogando e perguntando o que aconteceu, ela vai falando, então ela está revivendo. Isso é vitimização secundária, ou seja, ela está vivendo pela segunda vez o mesmo crime, só que agora ela está relatando o que aconteceu com ela, tá? Então isso é vitimização secundária. E agora nós temos a vitimização terciária, né? Terciária, que é a palavra aqui, ó, repulsa, né? Repulsa. Ó, nossa, que letrinha feia, né? Jesus, deixa eu apagar aqui, ó. Mas você vai gravar a palavra chamada repulsa. Como assim, professor? Como assim? Ó. Repulsa, né? É quando, por exemplo, a pessoa, as pessoas acabam tendo uma certa repulsa, né? A própria família dessa pessoa, os amigos dela, a sociedade. Vamos pegar ainda esse exemplo da senhorinha. Pô, a senhorinha foi vítima de um crime de estelionato e a família começa a falar assim: a senhora é burra. A senhora é isso, é aquilo. Nossa, como a senhora é idiota, que fica caindo nesses crimes. Ou seja, o próprio círculo de amizade, o círculo familiar já começa a criar uma repulsa sobre aquela senhora. De tanto que ela cai no crime estelionato, essa mulher é uma burra, ela é isso, é aquilo. Então, a própria família repulsa ela, deixa ela de lado, podemos dizer assim, né? Não querem ficar perto porque acham que essa pessoa é desprovida, né, de sabedoria, né? Para não falar que é burra, né? Desprovida de inteligência. Né? Então veja que essa senhora ela foi vítima, ela por si só já foi vítima de estelionato, ela teve que reviver, né, relatando o que aconteceu com ela, então ela chora lá na repartição pública e agora os próprios amigos já excluem, deixam ela de lado, os próprios familiares, não, essa mulher toda hora fica caindo aí em estelionato. Veja que ela é vítima, né? Tanto primária, por si só, por ela mesma ser vítima, é vítima secundária porque ela tem que relatar tudo o que aconteceu e é vítima terciária também, porque a própria família abandona. Então tá aqui, vitimização primária, secundária e terciária, tá bom? Filezinho, né? Facinho, já trouxe para vocês as principais palavras aí também que pode cair na sua prova, né? Para que você possa lembrar. Vitimização primária, secundária e terciária. Belezinha? Show de bola? Avançando aqui. E agora, partindo para o final, nós vamos falar sobre as teorias, né? Rapidamente aqui, ó, vamos falar sobre teoria do consenso e teoria do conflito. Isso despenca em prova, tá bom? Mas fique tranquilo que eu vou dar um peguinha para você aprender aqui, ó, rapidamente, tá? Cara, quando nós falamos da teoria do consenso, primeiramente aqui, tá? O que é uma teoria? O que são, na verdade, as teorias do consenso, tá? Elas partem, então, do pressuposto que a sociedade, para funcionar, ela precisa de regras e que os indivíduos devem aceitar essas regras. Então, quando a gente fala de teoria do consenso, ela vai dizer que a sociedade, para viver em harmonia, vamos dizer assim, precisam ter regras, né? A sociedade precisa ter regras. Tem que ter a polícia, tem que ter o judiciário, tem que ter o legislativo, o executivo, né, o judiciário, conforme eu falei. As pessoas precisam respeitar essas regras para que a gente possa viver em harmonia, né? E dentro dessa teoria do consenso, existem algumas escolas, né? Por exemplo, a escola de Chicago, né? Nós temos aqui a teoria da associação diferencial, a teoria da identificação diferencial, a teoria da neutralização, a teoria da anomia e a teoria da subcultura delinquente. No próximo slide eu vou passar rapidamente aqui por algumas dessas teorias que são as mais cobradas em prova, tá? Da PC São Paulo. Mas basicamente, quando a gente fala de teoria de consenso, você precisa gravar isso aqui, né? Escola de Chicago, associação diferencial, identificação diferencial, neutralização, anomia e a subcultura delinquente, tá? Então, teoria do consenso. Calma, fique tranquilo que eu vou resumir isso aqui para você. Espera. Quando a gente fala da teoria do conflito, agora do outro lado, né? A teoria do conflito, pessoal, aqui ela vem dizer que o poder ele está nas mãos de poucos. E esses poucos, eles subjugam muitos, né? Aqui tem a ver mais com o pensamento esquerdista, tá?
Então, se você for separar entre direita e esquerda, teoria do consenso mais pensamento da direita. E teoria do conflito mais pensamento esquerda. Então vai pegar muita teoria lá de Karl Marx, né, os marxistas ali, né, vem pegar o marxismo cultural, a teoria do conflito. Mas veja que são apenas aqui duas teorias, né? Então a teoria do conflito é mais fácil de você gravar. E na sua prova, se falar de teoria do conflito, não falar dessas duas, a questão está errada, porque seria teoria do consenso. Então você vai sempre gravar aquilo que tem menos coisas, né? Até porque você possa gravar menos palavras, menos textos, podemos dizer assim, tá? Então, teoria do conflito são basicamente duas teorias. A primeira é a teoria do Labeling Approach, tá? Labeling Approach, ou etiquetamento, ou um ou outro, tá? Sempre vai vir aqui, porque é a mesma coisa. Labeling Approach ou etiquetamento, ou também vai ser a teoria crítica, ou também chamada de teoria radical, tá? Eu vou passar para você o que significa cada teoria dessa. Então, o que você precisa entender e pegar? Isso aqui é peguinha de prova, de concurseiro raiz, tá? Cara, o que é mais fácil você gravar? A teoria do consenso com tudo isso, ou a teoria do conflito com só isso? Grave a teoria do conflito. Então, quando falar da teoria do conflito, e se não for isso aqui, se não falar disso aqui, tá errado, porque a teoria do conflito ou é o Labeling Approach ou o etiquetamento, ou é a teoria crítica, ou também chamada de teoria radical, tá bom? É só isso. Se falar de teoria do conflito e não tivesse esses nomes aqui, errado. Então seria teoria do consenso, tá bom? Grave aquilo que tem menos. Agora eu vou passar para você, rapidamente, as palavras principais que devem vir na sua prova, né? Falando sobre as teorias do consenso, né? Quando fala de escola de Chicago, só para você entender, então trouxe aqui em amarelo, tudo que tem amarelo é um resumo dessas teorias, tá bom? Então já mastiguei isso aqui para você, ó, tô dando aqui o papazinho para você aqui, ó, presta atenção. Escola de Chicago. Quando a gente fala de escola de Chicago, basicamente é o crescimento desordenado, né? Então lá em Chicago, nos Estados Unidos, houve o êxodo rural, né? Com as pessoas estavam saindo dos campos, né? Saindo ali das fazendas e indo morar na cidade. Só que essas pessoas, elas não moravam geralmente nos bairros afastados do centro. Não, elas queriam concentrar todo mundo no centro. Por quê? Geralmente quem vem do campo, né, quer ficar perto do centro, porque são lugares mais bonitos, né? Ali tem bancos, tem tudo que você precisa, tem lojas, departamentos, enfim. Na parte central das cidades, né, existem mais opções para você comer, opções para você ir no mercado. Então, as pessoas queriam muito ficar ali no centro de Chicago. Só que imagina todo mundo querendo ficar no centro. A desordem que fica. É um roubando o outro, um batendo no outro, um quebrando a janela do outro, um quebrando o carro do outro, pichando o muro, né? Que acontecia muito lá em Chicago, tá? Então, houve um crescimento desorganizado, um crescimento desordenado, tá? Então, quando fala da escola de Chicago, quando fala de escola de Chicago, vem pegar esse pensamento do crescimento desorganizado. Então, houve uma desorganização lá em Chicago, a criminalidade explodiu, subiu, porque as pessoas queriam viver tudo no mesmo espaço, entendeu? Isso aí gera muito conflito, muitas pessoas juntas, né? Gera conflito, porque cada um tem uma cabeça, tá? Então, quando fala de escola de Chicago, uma palavra básica que você tem que vir na sua cabeça é o crescimento desorganizado. Quando falar da teoria da associação diferencial, você vai lembrar dos crimes do colarinho branco. Quando a gente fala de crime de colarinho branco, a gente vai ver um pouquinho mais isso aqui na próxima aula, quando a gente for falar de cifras, tá? Cifras criminais. Mas quando fala de colarinho branco, pessoal, são os crimes cometidos pela alta casta, essa é a palavra correta, pela alta casta da sociedade. E quem são quem são essas pessoas que compõem a alta casta da sociedade? São os políticos, né? Os deputados, os senadores, os vereadores, também podemos dizer assim, autoridades religiosas, padres, pastores, pessoas que têm um certo prestígio na sociedade. Essas pessoas, muitas vezes, você nem deduz que vão cometer crimes. Por quê? Nossa, elas são tão perfeitas, né? Poxa, aquele empresário, olha que bacana, emprega todo mundo, né? Podemos dizer assim. Mas um caso muito interessante de crimes do colarinho branco é a famosa Lava Jato, né? Lembra que teve a Lava Jato? O pessoal da Odebrecht, tudo preso, né? Ou seja, são pessoas da alta casta, pessoas que têm recurso financeiro, poder financeiro, alta influência numa sociedade. Todos os crimes que são cometidos por essas pessoas, né, são chamados de crimes do colarinho branco. Então, essa teoria da associação diferencial,
ela vem trazer que não somente quem são, não somente as pessoas pobres que cometem crime, mas também aquelas que têm alta notariedade, né? Ali no cenário, no seio da sociedade, as pessoas também muito conhecidas, elas também cometem crimes. As pessoas também que são ricas, né? Deputados, grandes empresários, senadores, eles também cometem crimes, tá? Então a teoria da associação diferencial vem dizer que não somente os pobres cometem crimes, mas também os ricos cometem crimes. E esses crimes são chamados de crimes do colarinho branco, tá bom? Quando a gente fala da teoria da identificação diferencial, né, teoria da identificação diferencial, o próprio nome já diz, é quando o indivíduo ele se identifica com um determinado criminoso. Por isso que a mídia ela não deve dar tanto holofote para um criminoso. Você pega ali o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque foi um rapaz no estado de São Paulo que cometeram ali diversos tipos de estupro. Então ele estuprava as mulheres e matava, né? E pasmem vocês, muitas mulheres mandavam cartas, né, para o Maníaco do Parque quando ele estava preso, querendo conhecer. Então veja que há uma identificação dessas mulheres com esse rapaz. E muitos homens, depois disso, também começaram a cometer o crime de estupro e depois de estuprar, matavam as mulheres. Por quê? Eles criaram uma identificação por esse rapaz. Esqueci o nome dele agora? Acelino? Não lembro agora o nome dele, tá? Mas é o famoso Maníaco do Parque, você pode digitar no Google depois você vai ver. Então, quando começaram a dar muitos holofotes para esse indivíduo, para esse Maníaco do Parque, pessoas criaram uma identificação com ele. Mulheres começaram a mandar cartas para se corresponder. Olha a cabeça da mulher, né? O cara estupra e mata a mulher, e várias mulheres mandando cartas no presídio para se relacionar com ele. Homens falam, caramba, esse cara cometeu esse tipo de crime, olha que bacana. Nossa, despertou alguma coisa na cabeça desse Satanás Kids que ele também agora quer começar a estuprar. Então há uma identificação, tá, por esses criminosos. Então, o próprio nome já diz identificação diferencial. Nós temos também a teoria da anomia, né, tudo ainda dentro da teoria do consenso aqui, ó. Nós temos a teoria da anomia, né? A teoria da anomia vem dizer que o crime ele faz parte do seio da sociedade. O crime ele desenvolve uma sociedade, né? O crime ele tem que ser cometido para que a sociedade evolua. Essa é a teoria da anomia, porque vem dizer que toda a sociedade, né, toda pessoa que vive em sociedade, o crime ajuda a sociedade a se desenvolver, né, com leis, com penas, por exemplo, né, nomes de crimes. Então, a teoria da anomia vem dizer que o crime faz parte da sociedade, tá? E nós temos aqui, por fim, a teoria da subcultura delinquente, tá? Subcultura delinquente tem a ver com gangues, tá, pessoal? Gangues, esses grupos de um quer bater no outro, né? Torcidas organizadas, gangues, pichadores, tá? Tudo isso não é grafiteiros. Grafiteiro não tem nada a ver, tá, pessoal? Grafite é uma arte. Falando, pessoas que se reúnem para fazer coisas ilícitas, né? Pichação, um bater no outro, né? Se juntam ali para poder roubar pessoas. Então, há essa teoria da subcultura delinquente, porque assim, entenda comigo, qual que é o normal de uma cultura? É a pessoa viver em sociedade em paz, né? Sem pichar muro, sem roubar um ou outro, sem um bater no outro, nessas torcidas organizadas em que um fica batendo no outro. Isso é o normal, isso é uma cultura. Mas dentro dessa cultura surge uma subcultura, né? Ou seja, as pessoas vão criando subculturas, né? Aí pessoas vão formar grupos, né? Então, dentro dessa cultura começam a nascer grupos de pichadores, de gangues, de torcidas organizadas, podemos dizer assim. E um grupo ali, né, ele quer sobressair. Então ele sai marcando o nome dele nas paredes, a famosa pichação. Um grupo quer sobressair sobre o outro, então eles marcam lugares para sair na porrada, né? Gangues começam a brigar por territórios. Então começa a nascer uma subcultura, que é o mundo paralelo dessa galera, tá bom? Então quando fala subcultura, você vai lembrar de gangues. Olha, em poucas palavras, você tem que resumir para você tudo da teoria do consenso. Não tem como eu adentrar aqui devido ao nosso tempo, tá? Mas falou de escola de Chicago, crescimento desordenado. Teoria da associação diferencial, crimes do colarinho branco. Teoria da identificação diferencial, é quando a pessoa se identifica com um criminoso. Teoria da anomia, né, que fala que o crime faz parte da sociedade. E teoria da subcultura delinquente, vem falar de gangues, torcidas organizadas, pichadores. Beleza? E por fim aqui,
quando a gente fala da teoria ainda do conflito, né, a gente falou do consenso, agora a gente fala do conflito, que são aquelas somente duas, né, podemos dizer assim, que é o famoso labeling approach ou etiquetamento, né? Aqui fala sobre marcar um criminoso, ou seja, rotular também, podemos colocar rotular, tá? Marcar, rotular um criminoso. Ah, você é isso, você é aquilo, sabe? Taxar, quando a sociedade vai taxar o camarada. Por mais que ele cometeu um crime, ele ficou 10 anos preso, ele já cumpriu a pena dele, agora ele já se regenerou. Mas por ele já ter cometido um crime, ele vai sempre ser criminoso para a sociedade. Ah, o fulano de... Sabe o fulano de tal que foi preso? Ó, já taxou, né? É o preso. Mas o cara já não tá preso mais. Sabe o fulano que estava preso? Sabe o fulano lá que comete crime? Sabe aquele homicida lá? Então, a própria sociedade vai taxar o nome daquele indivíduo, né? Vai etiquetar, vai rotular aquele camarada como sendo criminoso pelo resto da vida porque ele cometeu um crime, tá? Então, isso basicamente é a teoria do labeling approach ou etiquetamento. É você etiquetar, rotular uma pessoa e deixar essa pessoa sempre rotulada por ser criminosa, por ser um homicida, por já ter sido presa também, tá bom? E quando a gente fala aqui de teoria crítica ao radical, né, ela vai falar que a criminalidade e o capitalismo andam juntos, né? Então, nessa teoria crítica ao radical, vai dizer que o capitalismo, né, é do capitalismo que nascem então os crimes. Por exemplo, o furto, o roubo. Um adolescente que não tem um iPhone, ele vai desejar aquele iPhone, ou seja, o capitalismo, as propagandas, os shoppings, eles despertam que aquele adolescente precisa mais ter do que ser, ele precisa mais ter, precisa consumir, ter isso, ter aquilo, né? É muito mais preocupado com o ser, muito mais preocupado em ter do que ser, né? Vem falar então essa teoria crítico-radical, que o capitalismo coloca vai imputar na cabeça das pessoas que elas precisam ter isso e ter aquilo. Então imagina um adolescente que não tem um iPhone e a sociedade fica impondo que não, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, né? O capitalismo fica propagando na televisão, ele vai no shopping, todo mundo de iPhone. Ele não tem condição de comprar, vai roubar, vai furtar, entendeu? Poxa, todo mundo andando de bicicleta, de trilha, muito louco, vai ver a bicicleta é 5 mil reais, né? Aí você precisa ter uma bicicleta para você ser um adolescente legal, não sei o quê. Cara, se ele não tem, ele vai procurar meios, né, ilegais de ter. Muitas vezes acabam roubando, né, matando as pessoas, né? É o famoso o crime, é o homicídio, né? Como que fala? Ai, fugiu a palavra agora, o nome do crime. Que é a morte qualificada ali pelo roubo. Meu Deus do céu. Ah, fugiu agora o nome do crime. Mas eu queria lembrar agora. Latrocínio, que é a morte, né, circunstanciada ali por um fato anterior, seja um roubo, um furto. Roubo, né, o roubo no caso. O camarada vai roubar e depois acaba matando, o famoso latrocínio, né? Então, acabam cometendo esse tipo de crime porque fala que dentro da teoria do conflito aqui que a gente está, daqui agora, teoria do conflito, depois teoria crítico-radical, vem falar que o próprio capitalismo ele acaba induzindo as pessoas a cometerem certos tipos de crime, tá? Então, tentei resumir para você aqui em poucas palavras o que significa. Labeling approach, o etiquetamento, vem marcar, rotular um criminoso, etiquetar um criminoso. E teoria crítico-radical, vem falar que a criminalidade e o capitalismo andam junto, né? O capitalismo é a razão dos cometimentos de crime. Beleza? Bom, chegamos ao fim, né? Muito obrigado você que ficou até aqui, deixa eu voltar. Pessoal, tentei ser o mais didático possível, tá? Chegamos aqui a 1 hora de aula, né? O mais didático possível. Depois a gente vai voltar para que você possa fazer questões, né, juntamente comigo sobre esses assuntos, tá bom? Amanhã nós temos um encontro marcado aqui às 20 horas aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Amanhã às 20 horas nós vamos falar sobre raciocínio lógico matemático, nós vamos resolver questões, teoria, questão, porque raciocínio lógico matemático é teoria e questão, tem que fazer questão, tá bom? Eu queria que você colocasse se você gostou da aula sim ou não. Coloca e digita aí pra mim. Gostou da aula sim ou não? Digita aí, pode colocar. Pode ser sincero. Se não gostou, pode ser sincero e colocar não também. A gente é bem democrático. Se você gostou, coloca sim. Se não, não tem problema, pode colocar não gostei, professor. Porque assim, o objetivo nosso é trazer sempre aulas didáticas para vocês aqui, tá bom? Mais uma vez, uma forma de você nos ajudar. Se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like e também deixando um comentário aí, tá bom? Deixa um comentário, seja positivo ou negativo, conforme eu falei, nós somos democráticos, tá? Mas, pessoal, muito obrigado você que ficou até aqui. Espero que você tenha gostado. Amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós temos mais um encontro marcado. Nós vamos falar sobre raciocínio lógico matemático, teoria e resolver questões, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá?
Você que não está no nosso grupo VIP, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do grupo VIP para você entrar, desses aulões, tá bom? E você que quiser adquirir o nosso curso da PC São Paulo, tá? A gente está com o nosso plano mensal de apenas R$ 69,00, tá? Toda a nossa plataforma do Gerando Aprovados, tá? Apenas R$ 69,00 mensais, você paga pelo mês que você quiser estudar. Ah, eu quero estudar pela plataforma durante um mês, paga R$ 69,00 e estuda. No outro mês quiser renovar, paga R$ 69,00 e vem renovando, tá bom? Então vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo VIP para você entrar, fazer parte do nosso grupo, tá? E também o link do nosso plano mensal, né, aqui da nossa plataforma do Gerando Aprovados, para que você que quer estudar com a gente, você vai ter acesso à nossa plataforma completa ali por apenas R$ 69,00 por mês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço e é isso aí, Gerando Aprovados.